Olá, olá. Gostaria de ler para você um texto e pensar algumas coisas. O texto está em Atos, capítulo 4, começando no verso 8 até o 13. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Tá bem? Aconteceu um milagre. Pedro e João estavam indo até o templo, mais ou menos às 3 da tarde, e havia um homem coxo na porta do templo. Esse homem pediu uma esmola, estava esmolando, vivia esmolando ali, e Pedro olha para esse homem e diz assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, tá? E aconteceu esse milagre ali. O homem se levantou, saiu pulando de alegria, curado, e isso causou um reboliço ali, causou um alvoroço no meio religioso. E esses homens, então, são levados à presença dos magistrados, dos líderes religiosos, para explicar o que aconteceu. E aí Pedro dá essa fala aqui, apontando claramente Cristo como o operador do milagre, como o poder, como a pessoa maravilhosa que operou ali a cura daquele homem que não andava, tá? Mas mais que isso, no verso 12, a afirmação é: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é a questão mais importante de toda a nossa vida. Não tem outro assunto mais importante do que a salvação, porque a salvação importa em reconciliação com Deus, importa em paz com Deus, importa em sermos restaurados à presença de Deus, sermos recebidos por Deus como filhos, como amados, como em paz realmente com Ele, e não como acusados do pecado. João 3,36 vai dizer que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não receberam Jesus, não reconhecem Jesus. A ira de Deus é essa manifestação natural em Deus, é uma característica de Deus, vamos dizer assim, é um atributo de Deus, melhor dizendo, que se manifesta contra o pecado. A ira de Deus se manifesta contra o pecado do homem, contra esse ato da gente ser autônomo, querer fazer tudo de acordo com a nossa natureza, de acordo com a ponta do nosso nariz, fazer aquilo que somente nos satisfaz. Eu sempre digo, olha, você olha para o mundo e vê a situação que está aí. Isto é o homem fazendo aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, sem um padrão, sem reconhecer a ação de Deus, a pessoa de Deus, o direito de Deus e a autoridade de Deus. Em Cristo há uma nova oportunidade. Em Cristo há uma nova vida. Em Cristo há salvação da condenação eterna. Porque esse homem que está fazendo tudo hoje de acordo com a ponta do seu nariz, ele está condenado. Ele vai ficar separado de Deus pela eternidade, se ele não reconhecer em Cristo seu Salvador. Por isso, uma das coisas que nós temos que entender é que o pecado está em nós. Essa natureza de querer
ser melhor que os outros, de fazer as coisas sem pensar em Deus, sem respeitar Deus, é natural no homem. Mas em Cristo está o perdão por causa disso. Em Cristo está a nova vida para a gente viver para Deus. Em Cristo está o perdão dos pecados. Em Cristo está condensado todas as bênçãos celestiais, toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Em Cristo, João 1,12 vai afirmar que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Tá certo? Pense nisso, pense nisso, pense nisso. A salvação, a reconciliação com Deus, o amor de Deus dado para a sua vida é a coisa mais importante para que nós pensemos a respeito, para que nós entendamos, para que nós recebamos e assim sejamos tornados filhos de Deus e sejamos aceitos na presença de Deus. Pense nisso, pense nisso, pense nisso. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe.